Não existe um episódio ruim de Patrulha do Destino, mas o 13º conseguiu ser uma montanha-russa de emoções. Shazukara! O último episódio de Patrulha do Destino é intitulado Patrulha do Flex, e depois de tanto tempo brincando com a presença do Flex Mentalo, finalmente conhecemos o Homem dos Músculos Misteriosos em toda a sua glória. Mas antes de partir para nossa análise do 13º capítulo, vou pedir para você descer aqui, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo da Legião dos Heróis. Patrulha do Flex começa apresentando o Flex Mentalo do jeito que ele é nos quadrinhos. Faltou um pouco de pelo nos braços e nos peitos, mas o personagem estava muito fiel, muito divertido e com um clima muito legal. Realmente, como ele é apresentado nesse começo de episódio, parece que a gente está vendo uma história do personagem dos quadrinhos ganhando vida. A fotografia dessa cena também é muito legal. Aliás, a fotografia de Patrulha do Destino é sempre muito bem feita, mas a gente sente que a cada episódio eles vão melhorando mais e mais. Então as cores utilizadas, a saturação, deixa parecendo bastante que essa é uma cena de um filme antigo, que realmente isso se passa nos anos 50, nos anos 60. E não tem cerimônia, eles nem mesmo perdem tempo explicando como os poderes do Flex funcionam, simplesmente cada vez que ele flexiona os músculos, ele consegue alterar a realidade. E a gente tem algumas cenas muito bacanas entre o Flex e a Dolores, a esposa dele, que também foi tirada dos quadrinhos, até que o herói da praia é capturado pelo Burô da Normalidade através de um gato que consegue transportá-lo em diferentes dimensões. Mas alguém relacionou esse personagem com Goose? Acho que não foi só eu não. De qualquer forma, apesar da gente ter essa captura do Flex Mentalo, o episódio tava com um clima bem positivo, com um clima bem divertido, o que contrasta diretamente com o Victor segurando o corpo do seu pai, até que a Rita percebe que o Silas ainda está vivo e nesse momento todo mundo fica desesperado porque eles têm que sair da Fazenda das Formigas de alguma maneira, e é a Fleet que surge e leva todo mundo pra Mansão Destino, incluindo o Flex Mentalo. Aliás, o prisioneiro 722, que não tem nenhuma memória de quem ele realmente é. E mais uma vez a Fleet divide o grupo, leva o Victor e a Rita pro hospital para ficar junto com o Silas, enquanto a gente tem o restante do grupo ficando na Mansão Destino e mais alguns fechamentos acontecendo nesse episódio. A gente teve mais um pouco da conclusão do Larry e acho que agora é pra valer. Aliás, acho que agora é pra valer a conclusão de todo mundo, apesar de algumas coisinhas ainda terem ficado em aberto. Mas depois de tudo que o Larry passou, depois de tudo que a gente viu da relação entre ele e o espírito negativo, ele percebeu que ele tinha sido a barreira entre o Spark, né, que foi o nome que o espírito negativo recebeu do Flex Mentalo, e o próprio Flex Mentalo, prisioneiro 722, já que ele meio que impediu que eles escapassem em um primeiro momento, e depois disso o Flex Mentalo foi coagido ali pela equipe do Burô da Normalidade para não tentar mais escapar. Era uma coisa que o espírito negativo vinha remoendo há muito tempo, apesar do Larry nem lembrar que isso tinha acontecido, mas foi muito legal a gente ver essa história sendo fechada e principalmente o Larry e o espírito negativo aprendendo de vez a conviver e percebendo que eles precisam um do outro para continuar vivendo. Também gostei muito de mais um passo que o Cliff deu em direção a perceber o quanto ele não consegue ser um herói enquanto ele tenta ser um herói. É claro, existem heróis que agem em nome da bondade, que agem movidos por um ideal de justiça, mas no geral você se torna um herói através de suas ações, não porque você fala que é um herói, você se autodenomina um herói e a partir de agora tudo que você faz é bom e justo. Então o Cliff já tinha percebido um pouco disso no último episódio, quando ele deu um passo pra trás, deixou a filha dele seguir a vida dela adiante, e agora mais uma vez ele percebe o quanto vem sendo invasivo com a Jenny. Por mais que, é claro, o espírito negativo colocou a mente dele dentro da mente da Jenny, ele ajudou a salvar a personalidade da Jenny, todas as outras personalidades que habitam o Underground, na verdade, só que ele sempre quis ser essa figura paterna pra Jenny. Ele sentia que ele precisava salvar a Jenny. E as pessoas agem de maneira diferente. Ele acha que agindo dessa maneira, que talvez fosse a maneira que ele esperasse que as pessoas agissem com ele, é dessa maneira que ele vai conseguir salvar a Jenny, que ele vai conseguir ajudar a Jenny, e cada um tem uma maneira diferente de viver, de lidar com seus próprios problemas. Ele entendeu isso, falou, ó, eu sei que eu não devia ter feito isso, me desculpa por estar ali, eu só queria dizer que eu tava tentando ajudar, eu entendo se você não quer falar comigo, eu entendo se você quiser falar comigo, independente da sua decisão,
eu vou estar aqui pra você. E foi muito legal quando ele colocou a mão dele no ombro dela, que foi simplesmente um gesto pra mostrar, eu tô aqui pra você. Ele não virou ela, ele não forçou ela a ter mais um diálogo, simplesmente ele falou, ó, eu entendi o que aconteceu, a partir de agora eu tô aqui pra você, você querendo ou não, mas eu não vou mais ativamente ir até você pra gente trazer esses problemas à tona novamente. Eu achei isso muito bacana. Enquanto isso, lá no hospital, o Cyborg mais uma vez está naquele dilema, ativo o grid, não ativo? Tudo isso foi uma coisa do senhor ninguém, ou realmente o grid tava mexendo comigo? O que tá acontecendo? Ele ficou realmente muito abalado, afinal de contas o cara espancou o pai até quase matá-lo. Mas a Rita tá lá pra colocar a cabeça do cara no lugar, apesar de que eu não sei se o Cyborg volta pra Patrulha do Destino. A gente viu ele dizendo que vai ficar com o pai, que o lugar dele é ali, até mesmo a Rita concorda com isso quando volta pra Mansão Destino, e no final, quando a gente tem uma quebra da quarta parede que a gente vai falar um pouco mais pra frente, o senhor ninguém arranca o rosto do Cyborg ali do pôster da Patrulha do Destino. Então não me espantaria se esse fosse o fechamento do arco do Cyborg junto com a Patrulha do Destino. E em algum momento no futuro, talvez logo na segunda temporada de Titãs, ele se una a outra equipe. É capaz que a gente ainda tenha uma conclusão pra essa história, em que ele apareça mais uma vez, talvez se despedindo do grupo, mas realmente senti que essa foi uma despedida entre Cyborg e Patrulha do Destino. O que eu não sei se gosto, porque eu realmente estava gostando bastante da interação do Victor com o restante do grupo. Acho que ele encaixou muito bem, acho que o modo como eles trabalharam a personalidade dele, a origem dele, os problemas do Cyborg, tudo fez muito sentido dentro de Patrulha do Destino, mas eu confio no que a DC tá fazendo. Acho que se eles levarem ele pra Titã, se ele simplesmente parar de aparecer por um tempinho na Patrulha e depois voltar, independentemente do que eles forem fazer com o Cyborg, eu confio nessa equipe que tá fazendo um trabalho sensacional em Patrulha do Destino. Mas a Rita só conseguiu ajudar o Cyborg porque ela mesma se ajudou antes, quando ajudou um velhinho que tava perdido ali no hospital, e a gente tem uma sensação muito engraçada quando ele aparece, que é tipo, meu Deus, olha esse cara aí atrapalhando a Rita, ela tem as coisas dela pra fazer e o cara tá perdido, mas mesmo assim ela vai, ajuda ele, e logo desde o começo, cara, eu já achei muito estranho aquele velhinho ter aparecido meio que pra atrapalhar a Rita, então eu já fiquei, cara, isso é um plano do senhor ninguém. Só que aí a gente viu que ele começou realmente a ajudar a Rita, apesar de que foi ela mesma que chegou à conclusão de que ela passou a vida inteira buscando redenção, de que ela se culpou, que na verdade a Rita passou a vida inteira se torturando, acreditando que ela era culpada por uma série de eventos que ela realmente cometeu, que ela realmente manchou a carreira dela, que ela realmente fez uma série de coisas erradas no passado, e ela passou a vida inteira à procura de absolvição e tortura. Então a gente já viu ela falando em outros episódios que ela merecia tudo isso que estava acontecendo com ela, porque ela era uma pessoa ruim. E finalmente a gente conhece a Mary Beth, a gente descobre que é uma das garotas que ela aliciou, que ela levou para um grande produtor de Hollywood em troca de papéis em grandes filmes. Eu sinceramente esperava um pouco mais dessa história, eu gostei desse fechamento, achei interessante que eles finalizaram essas pontas soltas que tinham ficado, tanto pro Cyborg, tanto pra Rita, tanto pro Larry, mas sei lá, cara, não sei se é uma decisão dos produtores, parece que eles ainda queriam desenvolver um pouco mais isso, mas opa, tá chegando no final, faltam 3 episódios pra acabar, vamos finalizar por aqui mesmo, a gente encerra essa história dessa maneira. Eu realmente esperava que isso tivesse um impacto maior, mas é claro, não vou tirar o peso do que é uma responsabilidade de uma morte nas costas dela, afinal de contas foi uma garota que ficou grávida por conta do trabalho que ela fez ali, né, por conta do que a Rita fez, e a Rita carrega esse peso até hoje na sua alma, inclusive o filho ainda está por aí. Como esse filho não é dela, pode ser que esse filho realmente seja o Mutano. Nos quadrinhos a Rita é a mãe adotiva do Mutano. Como existe um garoto perdido por aí, pode ser que essa seja a ligação para que o Mutano apareça em algum momento na série da Patrulha do Destino. Não acho provável isso acontecer, mas eles ainda têm essa vertente para explorar, não precisa ser nessa primeira temporada, pode ser numa segunda, numa terceira, não sei quantas temporadas Patrulha do Destino vai ser, mas realmente esse bebê, que não é mais um bebê, pode vir a ser um plot explorado no futuro. De qualquer forma, foi ter exposto a sua verdadeira alma, o seu verdadeiro lado, que fez com que a Rita voltasse a ter forças para lutar por ela mesma, para lutar pelo Cyborg, para lutar pela Patrulha do Destino e resgatar o chefe. Eu achei muito legal essa atitude dela de vir como líder, de falar, a gente vai atrás do chefe agora, a gente precisa ir, a gente vai de qualquer maneira, e achei sensacional o monólogo da Rita, cara, porque foi uma atuação muito visceral. Acho que foi o melhor momento da April Bowlby em toda a Patrulha do Destino. Gostei muito daquela cena dela com o garoto naquele episódio do Descriador. Aquela cena pra mim também tinha sido muito marcante, era a melhor cena da Rita pra mim até esse momento, porque ela realmente brilhou. Olha, pra mim, cara, digno de
M, viu? Essa cena aí foi digna de M. Assim como a atuação do Homem-Robô, aliás, do Cliff, lá naquela novela também era digna de M, viu? E não só da Rita, mas também do Flex Mentalo, que mandou bem demais na atuação, cara. Quando ele se reencontra com a Dolores, que momento emocionante, que cena pesada. E é interessante como esse personagem foi desenvolvido, apesar dele estar sendo citado há vários episódios, ele foi desenvolvido somente nesse episódio. Em um episódio de desenvolvimento, a gente já se importa com ele. E quando o Thanos estala o dedo e ela vira pó, ok, chega de brincadeira com a Marvel. Quando o Burô da Normalidade faz com que ela desapareça, a gente sente essa carga dramática. A gente vê como o Flex Mentalo recuperou a memória, como ele tenta usar todos os seus poderes pra trazer ela de volta. Então naquele momento em que ele tá gritando, em que todas as coisas estão explodindo, tudo tá quebrando na Mansão Destino, ele não tá só extravasando sua raiva, ele não tá só gritando ali porque ele perdeu o amor da vida dele. Dá pra gente ver, ele tá tentando trazer ela de volta, mas não consegue. O Flex Mentalo, ele surgiu nos quadrinhos com uma origem bem dramática. Aliás, é bem legal que eles brincam também com várias coisas da origem do personagem na Patrulha do Destino. A gente vê que ele surgiu nos quadrinhos e mesmo nos quadrinhos ele é dessa maneira. Na história é um quadrinista que desenha o Flex Mentalo, mas ele tinha tanta vontade de que o seu personagem ganhasse vida que ele realmente sai dos quadrinhos. Então a gente vê isso meio que acontecendo também na série, quando ele sai daquele anúncio de um cereal. Mais uma vez é muito bacana a gente ver como a série consegue trazer elementos dos quadrinhos, mas trabalhar eles de maneiras diferentes, de forma que eles se encaixem melhor na trama da série. Então o modo como a gente descobre por que o Flex Mentalo era viciado em TV, porque essa era a única ligação que ele tinha pra ver a Dolores no mesmo horário, a gente traz aqui a TV, se você se comportar, e aí ele ficava esperando, enquanto ele esperava, ele ia assistindo as novelas. Cara, sensacional o modo como esse episódio foi trabalhado, a fotografia foi incrível, tanto naquele flashback do Flex Mentalo, tanto ao longo de todo o episódio, aquelas cenas que dividiam a cela entre o Flex Mentalo e o Larry, que ficava uma câmera vista de cima ou às vezes de lado, assim, que a gente via a janelinha ali, só com o espírito negativo flutuando lá em cima. Cara, sensacional, essa série tá cada vez mais incrível, só que ainda mais incrível é o Senhor Ninguém, e a gente vê o Alan Tudyk no final torcendo pra Patrulha do Destino e finalmente falando, era isso que a gente queria ver, você esperou 13 episódios pra ver o time unido e realmente agora a gente tem um time reunido. Todos esses 13 episódios foram para desenvolver cada um dos personagens, pra gente chegar aqui e ter a Patrulha do Destino de verdade. Agora a gente tem um grupo de super-heróis. São super-heróis com passados conturbados, são super-heróis quebrados, mas eles estão se unindo e eles percebem que juntos eles são mais fortes e agora eles vão pra cima do Senhor Ninguém. Então foi por isso que o Senhor Ninguém ajudou a Rita a encontrar os seus poderes, porque ele precisa de um grupo pra lutar contra ele, é isso que ele quer. Ele mesmo tira o rosto do Cyborg dali, o que pra mim já é meio que um sinal de que o Cyborg vai deixar a equipe, mas agora a gente também tem o Flex Mentalo, o que vai deixar a equipe bastante poderosa. Então, Senhor Ninguém, se prepare, você é sensacional, você é incrível, Alan Tudyk mais uma vez detonando na atuação, mas agora é Patrulha do Destino de verdade, contra o Senhor Ninguém. Então são heróis contra vilões e eu nem sei pra quem torcer. Mas aí, o que você achou desse episódio? Comenta aí embaixo e aproveita pra seguir a Legião dos Heróis nas redes sociais e me segue também lá no meu perfil no Instagram, MaidannaLH. Eu tô postando conteúdo diferente do conteúdo que eu tô postando aqui no canal, mas sempre tem muita coisa bacana por lá também. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Alguma coisa caiu aqui. Sei lá o que foi. Até que a Rita contesta. Sei lá, mano.